Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Oliveira e está começando o Educação no Ar. No programa de hoje, eu converso com o Chico Soares, que é o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP. Esse é o órgão responsável pelo Enem, que é uma das principais portas de entrada para o ensino superior a partir de diversos programas. O professor Chico tem doutorado em estatística pela University of Wisconsin-Madison e pós-doutorado em educação pela University of Michigan. Além disso, ele é professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais. A atuação acadêmica é concentrada na área de avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais. Seus estudos dão ênfase em medidas de resultados educacionais e de cálculo e explicação do efeito nas escolas de ensino básico brasileiras. Professor Chico, o Enem está chegando e como é que é essa fase de preparação do INEP para esse momento tão importante para os estudantes brasileiros? Como é que é trabalhar com tanta gente num exame tão grande que envolve todo o país? Eu acho que é importante registrar que, primeiro, é um exame muito grande, são centenas de milhares de pessoas no dia em que as provas são abertas. Agora, o INEP, ao longo desses últimos anos, ele foi criando um processo que está muito bem testado. Não existe, primeiro, nenhuma pessoa que conhece toda a prova. O processo de segurança é um processo muito elaborado. As questões saem de onde são feitas em salas seguras, vão para a gráfica. A gráfica é profundamente segura, com muitas câmeras. Depois da impressão, as Forças Armadas elas armazenam as provas, os Correios distribuem. E no dia da prova, aí sim nós temos a abertura e a distribuição. Mas tudo isso está dentro de processos que estão muito bem hoje estabelecidos. Então é um exame muito grande, num país muito grande, mas a gente tem orgulho de dizer que nós conseguimos produzir um exame seguro e que, portanto, vai atender às expectativas de cada aluno. Quando que o INEP começa a trabalhar no Enem? Teve o Enem em novembro do ano passado. Uhum. Aí, quando é que vocês começaram a trabalhar no Enem de outubro desse ano? A sua pergunta é muito interessante. Eu estou 1 ano e meio, então esse é meu segundo Enem. Em fevereiro, quer dizer, quando se faz, o Enem termina quando há a divulgação das redações, os alunos podem, portanto, ver o espelho de sua redação. E esse ano a gente antecipou o Enem por escola para julho. Espero conseguir antecipar mais ainda quando seria o momento de término do Enem anterior. Mas, assim, a preparação das provas é algo rotineiro. O INEP está sempre buscando novas questões e, portanto, não há um momento em que a gente para. Mas os detalhes logísticos nós recomeçamos em fevereiro. O Enem já é um exame consolidado no país, mas o INEP tem essa preocupação de sempre se atualizar, fazer com que o exame seja eficiente a cada ano? Ele está completamente estabilizado, mas como ele é um exame, são 8 milhões de alunos envolvidos, de estudantes, então é muito importante a gente estar atento às vezes, pequenos detalhes, às vezes, a grandes detalhes. Nesse ano, por exemplo, há uma modificação na questão da segurança que nos pareceu muito adequada. As provas serão abertas apenas quando os alunos já estiverem em sala. Ou seja, a prova, os alunos chegam, eles são colocados nas salas, é feito naqueles locais que forem necessários a passagem do detector de metais e só então, depois que todos estão na sala, as provas são abertas. Isso é uma mudança importante. Também esse ano nós vamos ter um certificador, um funcionário público da região que se candidatou, que foi selecionado, e ele vai observar a abertura do malote. Perceba, a abertura do malote ela já tem a presença de alunos do consórcio aplicador e agora vai ter um representante oficial do INEP. A outra dimensão que cada ano o INEP tem caminhado é o acolhimento, é descobrir formas de acolher a enorme diversidade de estudantes. Então, a gente tem procurado facilitar para quem tem alguma necessidade diferenciada, alguma, por exemplo, deficiência física.
Então isso é algo que nos preocupa. Nós demos grandes saltos e todo ano há pequenas ou grandes melhorias nessa área. Uma das mudanças recentes foi aceitar o nome social de travestis e transexuais. O INEP acaba tendo essa preocupação de mudar a partir de demandas sociais? Esse é o exemplo disso que eu estou chamando do acolhimento. Perceba, o Enem tem uma dimensão de segurança e nós temos uma forma de identificação que é a identificação legal. Mas existem pessoas que elas querem, elas têm uma vida social diferente do seu nome legal, eu diria. Mas foi possível através de uma determinada logística institucional e essas pessoas, elas estão completamente acolhidas. Isso é algo que nos deu muita satisfação. É um número pequeno, mas são pessoas. E pessoas a gente não conta, né? A gente atende. Professor Chico, quais são as maiores preocupações que o senhor tem com o Enem hoje? A maior preocupação é a preocupação da segurança. Por quê? Porque é muito importante que o exame seja isonômico, ou seja, que a quem de fato conquiste a vaga numa universidade pública ou numa universidade privada, uma vaga desejada, esteja lá por mérito. Entendi, não por um processo escuso. Então a nossa grande preocupação é a segurança e nós caminhamos muito bem. Não é o caso de se dar detalhes, mas assim é feito um enorme esforço com colaboração as mais variadas possíveis de áreas do governo, de áreas de inteligência. Então a gente, embora esteja preocupado, a gente está muito seguro de que o que ocorreu no passado ficou no passado. Eu perguntei agora há pouco quais eram as maiores preocupações que o senhor tem com o Enem, mas quais as maiores alegrias que o Enem já trouxe para o senhor nesse tempo de trabalho aí com o INEP? Como eu disse, eu estou na presidência do INEP há 1 ano, eu já tive o meu primeiro Enem, onde eu tive muita tranquilidade de assumir um processo que estava completamente estabelecido. O meu antecessor, que é o professor Luiz Cláudio, foi ele que teve os 2 anos que ele dirigiu que o Enem se estabilizou. Então, a minha vida tem sido um pouco mais fácil, porque eu não estou criando, eu estou simplesmente dando manutenção. A maior satisfação tem sido essa de conseguir acolher. Eu disse que nós estamos dando passos nessa direção. O Brasil precisa acostumar com a ideia de que nós temos uma diversidade muito grande, infelizmente uma desigualdade grande. Em qualquer política, portanto, quando você vai dar chance de todo mundo participar, isso é muito bom. Quer dizer, e o Enem tem tido isso, por iniciativas muito variadas, uma quantidade muito grande de iniciativas que oferece aos alunos os mais diferentes possíveis. A grande alegria, entretanto, foi esse ano na divulgação do Enem por escola, quando nós conseguimos mostrar para a sociedade que há projetos muito meritórios e que não tinham visibilidade. É muito fácil quando você seleciona alunos, seja economicamente, seja por transferências, dizer que a sua escola é boa. Mas será que é a sua escola ou são os seus alunos? Você os selecionou de forma tão forte que o mérito provavelmente está muito, e a pesquisa diz, está mais nos alunos do que na escola. No entanto, essa escola se apresenta como se fosse a grande escola. A satisfação é a gente, ao divulgar os dados, poder dizer, olha, existem outras escolas que, recebendo alunos que trazem menos de casa, conseguiram fazer com que esses alunos dessem um salto. Eu acho que isso é muito importante, porque isso sinaliza na direção correta. Olha, nós todos temos possibilidades. O governo, junto com a comunidade, está criando uma base nacional curricular comum para o ensino básico. O Enem, ele vai ser afetado? De que forma que ele vai ser afetado por essa base comum? O Enem é um teste de seleção. E, portanto, ele não cria o currículo, embora ele influencie. Quando a base ficar pronta, não há dúvida que ela vai impactar que tipo de questão que teremos no Enem. Entretanto, todos esses anos de questões que são questões que procuram tratar da vida ao invés de tratar do detalhe da disciplina, elas vão influenciar também a base nacional comum. Eu não vejo assim uma mudança drástica. Agora, existindo a base, que é muito necessária, é muito importante que o país tenha uma definição clara do que aos 15, 16, 17 anos o jovem deve saber. Professor Chico, os estudantes agora estão numa fase de ansiedade porque as
as provas estão chegando, que dicas que o senhor pode dar para esses alunos, para eles se prepararem, para eles fazerem uma boa prova? Perceba, não existe improvisação no Enem. Então, a ansiedade ela é inútil porque você tem que se preparar. É um trabalho, é uma corrida de 1 ano, de 2 anos. Então, você tem que estar preparado. Agora, é garantir que você vá, sim, continuar estudando. Já deve estar num processo de revisão e fazer o que você vem fazendo. Improvisação, no caso do Enem, não vai funcionar. Então, é isso. É uma grande oportunidade. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. São muitos candidatos. Quem não conseguir num ano, consegue nos próximos anos. São muitas vagas em muitas universidades, em muitos programas. Não desistir nunca, né? Não desistir, mas eu insisto, é fazer a sua parte. Entende? Pega a redação. A redação é uma coisa que você não vai improvisar. Hoje nós temos uma quantidade enorme de recursos em diferentes portais, em diferentes iniciativas. Eu quero insistir isso. O Enem premia o esforço da pessoa. E nos compete garantir que seja essa a linha do Enem, a linha mestra. Aqui, depois de feito tudo o que fizemos, nós vamos dizer quem fez mais esforço do que outra pessoa. Entrevistamos hoje o presidente do INEP, Chico Soares. Para saber mais sobre o Enem, acesse o site do INEP e as nossas redes sociais. Até a próxima!